Para impedir a disseminação do coronavírus, precisamos fazer os 5. 1. Siga estas instruções para lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 40 segundos. 2. Cubra a boca com o cotovelo dobrado ao tossir ou espirrar. 3. Evite tocar no rosto. 4. Evite aglomerações. Mantenha uma distância segura das outras pessoas. 5. Fique em casa se puder, principalmente se apresentar sintomas. Para saber mais, acesse www.who.int. Três corridas, 3 vitórias da Mercedes, 2 do Hamilton, o cara já é campeão. Mas calma, esse campeonato ainda tem coisa legal para acontecer. Vamos lá. Muito bem, Grande Prêmio da Hungria ontem foi uma corrida boa, apesar da vitória tranquila do Hamilton, mas uma corrida cheia de possibilidades, né? A começar do piso molhado na largada, a grande sacada dos dois pilotos da Haas. Aliás, eu vou começar falando deles, que foi uma pena, uma judiação, uma sacanagem punirem o coitado do Magnussen por conta da comunicação que ele teve por rádio com a equipe, né? Antes da largada, na volta de apresentação, como a gente chama a Formation Lap. Mas não pode. Sacanagem, mas não pode. Não pode porque há uma normativa, uma diretiva, tá? Como diretiva técnica, tá? É assim que chama oficialmente, de 2017, que determinou que as comunicações por rádio entre piloto e equipe na volta de apresentação, antes da largada, na verdade, não na volta de apresentação, mas antes da largada, elas só podem ser relacionadas a questões envolvendo segurança. Não pode ter nenhum tipo de orientação para o piloto, como diz o regulamento, aliás, esse artigo do regulamento é absolutamente fajuto, né? Que o piloto deve pilotar sozinho, sem ajuda externa, sem ajuda nenhuma e tal. Mas o que fazem os engenheiros hoje durante a corrida inteira, né? A gente viu na Áustria, o Norris com o engenheiro dele, o cara vai lá, aperta o botão, cenário 7, cenário 5, aperta o botão, segura 5 segundos e tal. O que é isso, se não é ajuda? O que é quando a equipe chama um piloto para trocar de pneus, que não é ajuda? O piloto não escolhe do nada, vou parar para trocar pneu. Não é assim. Então, é estranho. Esse artigo ele é meio fajuto, mas enfim, existe essa norma que na volta de apresentação ou antes da largada fala especificamente disso, não se pode dar nenhuma orientação. E quem deu orientação, quem chamou os dois pilotos para os boxes foi o estrategista da Haas, que inclusive estava na Inglaterra, né? Na Áustria ele tomou um tombo de bicicleta, quebrou o braço, teve de voltar para casa, estava na fábrica assistindo a corrida, acompanhando e se comunicando com os pilotos também, claro. E acabou fazendo essa sugestão. E os dois tiveram essa ótima sacada. Estavam lá atrás no grid, pararam, colocaram o pneu de seco em determinado ponto da corrida, ali no comecinho, claro. Estavam em terceiro e quarto. Legal demais, né? Os carros ruins pra burro. E no fim acabaram chegando mais para trás e tal. Mas o Magnussen fez uma corrida muito boa. Terminou em 9º. Puxa vida, na frente de Ferrari, né? E aí perdeu uma posição, enfim, mas pelo menos marcou ponto, é importante para uma equipe como a Haas, e nesse momento a Williams é a única equipe zerada. Aliás, a Williams tem ido muito mal em corrida, né? Na classificação ainda dá um respiro lá graças ao Russell, que foi 12º no grid, mas na corrida não acontece nada. Nem ele e o Latifi, que é muito ruim, né, coitadinho, mas enfim, tem a grana, então tá lá, beleza. Pena para os pilotos da Haas, pena principalmente para o Magnussen, mas de qualquer maneira um 10º lugar tá de bom tamanho, né? A corrida, como eu disse, foi legal porque teve outros bons personagens. O Stroll, por exemplo, que a gente vive esculhambando porque é filho do dono da equipe, porque é muito rico, porque isso, porque aquilo. De vez em quando ele tem os seus bons momentos, e esse ano a gente vai ver ele tendo bons momentos com frequência, né? Porque o carro da Force India, o carro da Racing Point, eu fico zoando no blog e acabo errando no vídeo também. O carro da Racing Point é um carro bom, é o segundo carro da Fórmula 1 hoje. Só não vai chegar ao pódio toda hora porque tem o Verstappen para atrapalhar, porque o Verstappen, embora a Red Bull tenha um carro hoje que seja muito inconstante, assim, de vez em quando vai bem, de vez em quando vai mal, às vezes vai bem em classificação, às vezes vai mal na corrida,
Às vezes vai mal na classificação, vai bem na corrida e tal, mas tem o Verstappen, que é um cara capaz de levar um carro desses nas costas, né? E chegar em segundo. Eu já vou falar do Verstappen, mas os carros da Racing Point são muito fortes, são muito bons. Os carros da Mercedes, de 2019. Quem quiser que reclame, como a Renault está fazendo toda a corrida. Mas o Stroll foi quarto colocado, fez uma corrida legal, fez uma classificação ótima, foi terceiro no grid, né? Acabou perdendo para o Bottas, que tem uma Mercedes, e acabou perdendo para o Verstappen, que é o Verstappen. Mas o Stroll vai pontuar bastante esse ano, se não fizer nenhuma besteira. O Pérez é que ficou devendo nessa corrida, principalmente, né? Tomou pau do Stroll no treino e tomou pau do Stroll na corrida também. Mas é um piloto bom bastante para aproveitar o carro que tem e fazer muitos pontos nessa briga pelo segundo lugar do campeonato, eu acho. Segundo, terceiro e quarto ali, a briga vai ser muito boa entre Red Bull, a Racing Point e a McLaren, né? A McLaren não foi bem na Hungria, mas andou bem nas corridas anteriores. Eu acho que isso vai se repetir em algumas provas que a gente terá aí pela frente. Então, a briga pelo vice vai ser boa, e vice mesmo, porque a Mercedes já sumiu na classificação e vai ganhar o campeonato de novo, enfim, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Verstappen, daqui a pouco eu falo do Hamilton, né? Todos os seus números incríveis e fantásticos. Verstappen, o cara fez uma presepada na volta de levar o carro para o grid, que é daquelas que, quando acontecem com outro piloto, a gente fala assim, puta que barbeiro, nossa, como é que esse cara tá na Fórmula 1? O Verstappen bateu levando o carro pro grid, né? Eu lembro de algumas oportunidades em que isso aconteceu uma vez com, acho que o Lucas de Grassi, na Virgin ainda, no Japão. Aconteceu com o Prost em Imola na chuva, mas aí acho que era volta de apresentação já, não estava nem levando o carro pro grid, acho que já era volta de apresentação com a Ferrari, imagina que vergonha, que vexame, nem largou. De vez em quando acontece, e a gente sobe nas costas do sujeito, né? E o Verstappen bateu, e aí, mas ele levou o carro pro grid, sei lá, vamos ver o que vai acontecer. E a Red Bull foi impressionante, né? Os caras, bicho, trocaram a suspensão do cara, consertaram a suspensão do cara em 10 minutos, sei lá quanto, botaram o bico novo do carro não entortou, deram uma alinhadinha ali do jeito que deu, e o Verstappen, aí ele vai lá e compensa, né, a cagadinha com uma atuação brilhante, como sempre na chuva, né, no piso molhado. As primeiras voltas dele foram fundamentais, porque ele larga muito bem, estava em sétimo no grid, aparece em segundo de repente, e lá ficou. E por mais que o Bottas tenha se esforçado, aquela garra finlandesa dele, né, comovente, no finalzinho ele chegou, mas não passou. Então, segundo lugar do Verstappen, é um piloto muito, muito, muito acima da média. Esse é um cara que, se tivesse um carro, o dia que tiver um carro do mesmo nível que o Hamilton, por exemplo, que tem hoje, é um cara que vai ser campeão do mundo, sem dúvida. Mas como é que vai ser a marcha da evolução das equipes nos próximos anos? É difícil saber. A sorte do Verstappen é que ele é muito jovem, então não tem muito tempo pela frente. É um pilotaço, é uma coisa impressionante o que faz esse holandês. O Albon não foi mal hoje, terminou ontem, tá? Tô gravando. O Albon foi o quinto colocado, não foi um vexame total, foi mal na classificação, mas dessa vez fez uma corridinha honesta, pelo menos, e vai garantindo aí a sua sobrevida aos trancos e barrancos na Red Bull, que é esse triturador de pilotos, né? Essa trituradora de pilotos. Mas que é uma equipe incrível, é incrível. É impressionante o que os caras fizeram no grid para arrumar o carro do Verstappen, foi um negócio de outro planeta. Muito bem. E aí chegamos à Mercedes. O Hamilton ganhou a corrida de número 86, 86ª corrida da sua carreira. Com mais 5, ele iguala o Schumacher. A gente não sabe quantas corridas serão realizadas até o final desse ano. Por enquanto, nós temos um calendário de 10 provas. Então, tem mais 7 pela frente, por enquanto, eu digo, porque é claro que a Fórmula 1 está tentando estender esse calendário, né? Semana passada, retrasada, anunciou os grandes prêmios da Toscana e da Rússia, que se juntam a esses que já estavam agendados, tudo na Europa por enquanto, e vamos esperar para ver se outros grandes prêmios serão incluídos. Está demorando um pouquinho, estão tendo problemas e dificuldades para montar o calendário, os caras do Liberty e da FIA também. Acho que a gente vai ter Portugal ainda, acho. Aliás, é mais uma esperança, mais um desejo do que uma convicção, mas dá para correr em Portugal, dá para correr no Algarve.
Mugello já colocaram no calendário, eu não sei se colocariam Imola, que aí seriam 3 autódromos diferentes na Itália, não sei. Mas se precisar também colocam Imola, né? Não tem problema. E fora da Europa, a perspectiva é de correr no Bahrein e em Abu Dhabi, por enquanto, né? China, sei lá, Japão já era, Singapura já era e tal, mas Abu Dhabi e Bahrein aparecem como candidatos. E nas Américas é aquela coisa, enquanto o Bolsonaro fica brandindo caixinha de cloroquina em Brasília e o Trump continuar aparecendo na rua sem máscara, nos seus comícios, a Fórmula 1 não vai se arriscar nesses 2 manicômios, né, da América. Correr aqui, estão morrendo mais de 1000 pessoas por dia, uma coisa totalmente descontrolada e tal. A Fórmula 1 está com protocolos tão rigorosos, uma coisa tão rígida, dura, inclusive para evitar críticas, para, sabe, fugir de censuras internacionais e não sei o que e tal, que eu duvido que vá gastar uma fortuna para vir correr no Brasil ou para correr nos Estados Unidos, porque o transporte é caríssimo, a logística é monstruosa, e eu também duvido que até o fim do ano a gente vá ter eventos, no Brasil pelo menos, com público, né, nas arquibancadas. E a venda de ingressos, de camarotes, de hospitality centers e tal, é parte enorme, muito importante da receita do Grande Prêmio do Brasil. Então, não sei, cara, sinceramente, não apostaria nenhuma ficha na presença da Fórmula 1 no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou no México nesse ano. Mas, quem sabe, né? Em novembro, a corrida está marcada, a data original é 15 de novembro, também não vai ser. Se acontecer, seria no dia 8, porque dia 15 vai ter eleição. Nós estamos em julho, agosto, setembro, novembro, em 3 meses e pouco pela frente, vai saber o que vai acontecer nesse período. Mas enfim, e está falando dos recordes do Hamilton. Então ele pode, esse ano, sim, igualar a marca do Schumacher, ainda que o campeonato seja curto, porque é difícil imaginar algum outro carro ganhando corrida, sinceramente. Na pista que for, o carro da Mercedes é um negócio assombroso, né? E o Hamilton é outro negócio assombroso. É uma coisa, o cara deu uma escorregadinha na primeira corrida, na segunda e na terceira não teve adversário em nenhum momento, assim. Nem o Bottas consegue, porque o Bottas não é um piloto do nível dele, nem os outros que têm carros muito piores. Então, vai empilhar recordes e com todos os méritos, é um cara fantástico, continua militando e sendo um ativista super engajado nas causas importantes que a gente tem observado nesses últimos tempos, sobretudo contra o racismo. Reclamou que o pessoal do Grande Prêmio da Hungria não deu um tempo suficiente para que pudesse haver uma manifestação ali antes da largada, na hora do hino, o que não me surpreende, porque trata-se da Hungria, né? Um país que hoje é dirigido por uma espécie de Bolsonaro que fala húngaro, só que um pouco mais inteligente, o que também não é muito difícil. De qualquer maneira, a Hungria não é um país muito amigável para essas coisas, né? E o Hamilton insiste que tem de ter sim, tem que fazer parte da programação das corridas, tem que se manifestar, os pilotos têm de se manifestar, as camisetas têm de ser usadas. É uma pena que ele não encontra muito entusiasmo nos outros pilotos, né? Parece que é meio Don Quixote, assim, o cara tá brigando sozinho, não tem ninguém que se manifeste, que declare um apoio tão explícito às causas que o Hamilton defende, talvez pela história do lugar da fala, né? São todos brancos. E o Hamilton, cara, é o único negro da Fórmula 1 e é praticamente contando tudo, contando mecânico, contando engenheiros, técnicos, jornalistas, tem pouquíssimos, né? Então é difícil, a batalha dele é dura, mas dou toda a força, todo o apoio. Eu acho que tem de fazer isso, tem de continuar militando, gritando e se fazendo ouvir. Além de tudo, é um pilotaço. 8 vitórias na Hungria, ele iguala o Schumacher como o maior vencedor de um grande prêmio na mesma pista, né? O Schumacher conseguiu 8 vitórias no Grande Prêmio da França, em Manicur, e o Hamilton consegue a sua 8ª vitória no Grande Prêmio da Hungria. É um negócio impressionante, vai ganhar o campeonato, e a gente tem mais aqui
ser grato, né, por poder testemunhar a história com H maiúsculo da Fórmula 1 sendo escrita por esse piloto. Finalmente, a Ferrari. Puxa, que corridão, hein? O Vettel, coitado. O Vettel fez o que pôde ali, chegou em sexto e tal. O Leclerc, dessa vez, foi muito mal, né? Ele já tinha ido bem mal na Áustria, na Estíria, no Grande Prêmio da Estíria, na Áustria. Bateu no Vettel na primeira volta. E nessa corrida, ele acabou sendo prejudicado pela opção da Ferrari de colocar nele, no carro dele, os pneus macios, né, na primeira parada. Aí depois trocaram e tal, e a coisa melhorou um pouquinho, mas ele já estava bem para trás. E o carro não vai. Agora, alguém pode dizer, poxa, então não foi culpa dele. Eu não sei se vocês ouviram, alguém pode dizer, não foi culpa dele, foi da Ferrari. Mas eu não sei se vocês ouviram o rádio do Vettel quando ele é chamado para o box, né? O engenheiro entra no rádio e fala assim, Sebastian, por favor, na próxima volta, box para softs. Aí, soft, pneu macio. Aí o Vettel fala assim, não, box para médio. Ele escolhe o pneu. Aí o cara confirma, então tá bom, se você quer médio. E aí, por que isso? Porque o cara tem mais experiência, porque o cara sabia que o pneu macio ali não ia funcionar, como não funcionou no caso do Leclerc. E aí ele se impõe, embora seja hoje o segundo piloto da equipe, todo o carinho da Ferrari é dedicado ao Charles Leclerc. O Vettel foi lá, pôs o pneu que ele queria e chegou na frente do Leclerc, como a gente viu, foi o sexto colocado. E o Leclerc nem ponto fez. Então, foi bom para o Vettel, claro, isso é bom até para a sua autoestima e tudo mais, mas não resolve nada, né, gente? A Ferrari está hoje, como disse o Vettel mesmo, a Ferrari briga para isso, quinto, sexto, né? Mercedes primeiro, segundo, um carro da Red Bull terceiro, que é o Verstappen, os dois da Racing Point, quarto e quinto, e a Ferrari sexto. Se qualquer coisa diferente disso é uma surpresa, como foi o segundo lugar do Leclerc na primeira corrida do ano. Então serão dias bem difíceis que a Ferrari vai ter pela frente. Silverstone, então, duas corridas em Silverstone, um circuito de motor, basicamente, né? Rápido para burro, velocíssimo. A Ferrari com aquele motorzinho de Fiat de 1 no mille, não vai. Então a gente vai ver uma Ferrari muito atrás nas próximas duas provas. Podemos colocar aí que a posição natural da Ferrari para essas duas corridas que vem pela frente aí é 9º, 10º, porque ainda tem McLaren na frente e tal. Dias difíceis virão. E o Leclerc continua lá choramingando pelos cantos, né? É isso. Agora a Fórmula 1 faz uma pausa. Durante 12 dias não teremos nenhuma atividade de pista. E na sexta-feira, sem ser esta, a outra, mais treinos livres lá na Inglaterra. O primeiro dos dois grandes prêmios que vão ser realizados em Silverstone, o Grande Prêmio na Inglaterra e o Grande Prêmio dos 70 anos da Fórmula 1. Tá legal, uma corrida em cima da outra, é gostoso de ver e tal, mas continua tudo muito esquisito, sem público, sem torcida, os protocolos de entrega dos troféus estranhos, né? Na última tinha sido um carrinho por controle remoto, mais rápido que a Ferrari, inclusive. Dessa vez botaram um ser humano lá, que foi lá, pegou o troféu e levou, ninguém sabe o nome do cara, nem quem é, mas nem cumprimentou os pilotos. É tudo muito estranho, mas enfim, é o que temos. Até mais, boa semana para todo mundo e parabéns ao Hamilton, heptacampeão. Faltam ainda algumas corridas, quase todas, mas alguém duvida que ele vai ser heptacampeão? Acho que não, né? Então vamos aproveitar que as corridas pelo menos têm sido boas. Tchau!